mil cairão ao teu lado, mas tu não serás atingido. Porque tu, ó Senhor, o Altíssimo a sua habitação. Praga nenhuma chega na sua tenda, para te guardar em todos os teus caminhos, para que não tropece com teu pé em pedras. Calcarás. Porque conheceu meu nome, eu lhe responderei. Livrá-lo e glorificarei. Mostrarei a minha salvação. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, perdoa meus pecados. Perdoa, Jesus, minhas fraquezas. Perdoa, Jesus, minhas transgressões. E graça, meu Deus, eu te dou. Por estar aqui, meu Pai, fazendo parte do grupo de obreiro deste ministério. Na chamada que o Senhor nos deu. E aqui, meu Pai, nesse culto de homem. Reunião de homens. Aqui nesta igreja. Que o Senhor venha abençoar cada um que aqui está e a família de cada homem, de cada pai de família, cada avô, cada servo que aqui está, jovens, aleluia, o velho, que o Senhor manifesta teu poder, a tua unção, a tua graça, pelo poder do sangue e do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, Pai da eternidade, abençoa a filial que cada irmão congrega, a filial que cada irmão dirige, fortaleça, meu Pai, a região de cada irmão, aleluia, dirigente que aqui está e as demais filiais e regiões que não puderam vir. E aqui nesta noite, meu Deus, início de noite, que o Senhor vem derramar unção, poder, aleluia, em teu nome santo, que nós possamos encher o vaso de azeite na noite de hoje, neste culto dos homens, culto profético aqui do Jardim Moura, para a glória do teu santo nome. Que o Senhor venha, meu Deus, aleluia, tocar em cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Glória a Deus e glória a Deus. E glória a Deus. Amém. Aleluia, amém. E amém. E amém. Irmão, se assenta em nome de Jesus. Glória a Deus. Passeou, irmão Reinaldo. Já que o senhor está aí, pega essa Bíblia aí para mim, que tem a harpa junto dela aí. Graças a Deus. Vamos louvar a Deus, irmão. Jesus maravilhoso, sem padrão. Vamos louvar a Deus. Como é culto de homens, culto de obreiros. Vamos louvar esse aqui, o 115, em nome de Jesus. 115 é culto de obreiro, culto de homens. Louvado seja Deus o hino. 115 da nossa harpa. Pegamos aí em nome de Jesus e vamos louvar. Me ajuda em nome de Jesus, que na glória de Deus, esse dom de louvar, Deus não me deu. Mas me deu fôlego, tá? Em nome de Jesus. Quem tem fôlego, louve ao Senhor. Glória a Deus. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, se na vinha do Senhor. E orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, ocupado pelo estar do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do
Graças a Deus. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos receber o ministro Geraldo, que também ele é dirigente dos obreiros em nome de Jesus. Falar uma palavra, louvar. Amém. Glória a Deus. Os irmãos em Cristo aceitem a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, que Deus abriu esse espaço hoje aqui, irmãos, para nós viermos juntos aqui glorificar o nome do Senhor. Talvez se o culto tivesse lá, acho que não teria tanta pessoa, tantos homens como tem hoje, né? Sempre bom ter uma novidade. E a novidade, ela causa em nós uma curiosidade. E essa curiosidade diante do Espírito de Deus é maravilhoso, irmãos. A gente despertar uma curiosidade para a obra de Deus é muito gostoso, né? Você não perde nada, porque o que Deus tem para fazer aqui hoje, nem eu, nem você sabe. Só sabemos que a promessa dele é mantida sobre a nossa vida e com certeza há de fazer algo especial para nós em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé em nome de Jesus. Glórias a Deus. Ainda estão chegando irmãos ainda, né? Para a glória do nosso Deus. Este lugar vai ficar, já ficou pequeno, né? Porque a glória de Deus só enche este lugar. E quanto mais nós aqui na presença dele, né? O espaço se torna pequeno. Mas a glória do nosso Deus, ele vai arrumar um espaço para todos ouvir a tua palavra em nome de Jesus. Erga as vossas mãos aos céus. Glorioso Deus, eis aqui, ó Pai, os teus filhos, os teus amados, ó Pai, varões, ó Senhor Deus, da tua casa, que reunidos estão, Senhor, em espírito e em verdade, crendo poderosamente no poder da palavra. Espírito de Deus, eis que eu peço a Ti neste momento, envolva, Senhor, a cada um de nós, ó Pai, diante do Teu Santo Espírito, este Espírito que, Senhor Deus, que nos transforma, este Espírito, Senhor, que levanta o caído, este Espírito, Senhor, que salva aquele que é perdido, e assim nós rogamos a Ti, Pai, para que a Tua obra, Senhor, ela venha crescer diante da Tua palavra, a Tua palavra, Senhor, venha fazendo grande obra sobre cada coração nesta tarde. Oh, bendito seja o Teu nome. Eis que eu clamo diante do Deus vivo, a esse Deus que tudo pode, a esse Deus que opera. Oh, bendito seja Ti, Pai. Eis que eu creio em Ti, que a Tua obra, Senhor, será maravilhosa diante do Teu poder e da Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, diante dos projetos que Deus tem na vida de cada um, muitas vezes a gente observa que as pessoas deixam passar o milagre nas vossas vidas. Quantas e quantos, irmãos, neste momento, estão trocando o lugar de servir ao Senhor, lugar de adorar ao Senhor, por um pedaço de bolo ou por um pedaço de carne, sendo que a carne aqui, graças a Deus, hoje nós temos aqui também, né? Mas muitos trocam por isso. Então, irmãos, nós não podemos perder, sabe, a bênção de Deus, trocando o milagre do Senhor por outras coisas fúteis, coisas que não vai trazer recompensa em nossas vidas. Buscai primeiro o reino de Deus. Oi? E as demais coisas? Olha aí. Se nós buscarmos primeiro o reino de Deus, irmãos, com certeza o Senhor, Ele vai prosperar a vida de cada um. Seja próspero nessa vida e na vida futura com Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Ó. Irmãos, graças a Deus, ó. Hoje o Senhor preparou aqui que o nosso aqui o gravador aqui de hoje, né? Está aqui presente aqui o mensageiro William, está filmando aqui, está sendo gravado, está sendo transmitido ao vivo. É isso?
vai ser colocado no canal da igreja, está sendo gravado e vai ser colocado no canal da igreja. E os irmãos, quando vê lá alguém que não pôde vir, abra lá o canal da igreja, mostre para o culto, aqui que está acontecendo aqui agora, para os irmãos que não pôde vir. Esse que não pôde vir, espero que esteja ou trabalhando ou que esteja lá enfermo que não pôde vir. Né? Eu espero que não esteja trocado a glória do nosso Deus por outra coisa. Amém? Vamos louvar um hino aqui na minha harpa. Na minha harpa aqui é o 93, mas só que é o 93 do... Aqui, ó, vamos lá, os irmãos, é um hino bem conhecido, os irmãos vão acompanhando, ó. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Vejo dissipar de toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz-me morar tão permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz-me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia! Glórias a Deus! Agradeço a oportunidade e permaneço com a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus, mais palmas que é para Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E Ele já está presente em nosso meio. Graças a Deus. Glória a Deus e glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, olha. Escuta isso aqui em nome de Jesus. Desde o primeiro mês deste ano, que é janeiro, pelo Espírito Santo de Deus, Deus mandou que os homens, que os obreiros da igreja, Sinos de Belém, Missão das Primícias, fizessem um jejum, uma consagração no último sábado de cada mês, em prol dos trabalhos dos homens. Quem tem acompanhado os cultos na matriz, a reunião dos homens na matriz, nós temos passado isso em nome de Jesus, pedindo que cada dirigente de filial, de região, de ponto de pregação, de círculo de oração, passa isso lá para seus obreiros, em nome de Jesus, tá bom? Em nome de Jesus, passem lá. E cada final de mês, no último sábado do mês, faça a consagração em prol do trabalho dos homens. Que os irmãos sabem que todo mês é na matriz, esse mês foi feito aqui em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. O missionário já chegou? Não, né? Tá bom. Mas ficamos de pé e façamos uma oração em nome de Jesus. Aleluia. Que é para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós, quando começamos a orar, a gente fala assim: Senhor, perdoa meus pecados, não é isso? Todos nós somos pecadores.
Mas Jesus, quando eu iria orar, como que ele ia orar se ele não tinha pecado, hein? E que ele ia falar, Pai, perdoa meus pecados, ele não tinha pecado. Ele falava, graças eu te dou. Graças eu te dou. Graças eu te dou por ter me enviado a essa terra. Graças eu te dou porque eu estou de frente do túmulo de Lázaro para ressuscitar Lázaro. Graças eu te dou por ter me preparado esse momento. Então, graças nós vamos falar hoje por Deus ter preparado este local e este culto na noite de hoje, em nome de Jesus. Vamos orando em nome de Jesus. Senhor Deus de Israel, graças nós te rendemos por ser obreiro, por estar aqui, aleluia, por ser, meu Pai, membro deste ministério, Pai da eternidade, Senhor dos senhores, Criador do céu e da terra, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, graças eu te dou, meu Deus, por ser ministro, por ser homem de Deus, por estar na tua presença, ó Rei dos reis, Criador, eita, príncipe da paz, Leão da tribo de Judá, eita, Jesus abençoa, derrama teu poder, tua unção e a tua graça no culto de hoje sobre cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, ó Nazareno, glória a Deus, aleluia e aleluia, graças a Deus. E com palmas para Jesus, vamos receber o missionário Ronaldo em nome de Jesus. Som, 1, 2, som. Os irmãos aceitem a paz do Senhor. Maravilha, né? É bom estarmos aqui, né, irmãos? Louvado seja Deus. O Senhor preparou esse momento. O povo de Deus está animado? Senhor grande Deus, reunimos-nos aqui nesta casa, nessa tarde de hoje, bem dizer, na entrada desta noite, com uma fé pulsante nos nossos corações, em saber que Tu estás presente e que as Tuas mãos estão cheias, Senhor, para derramar sobre nós a Tua unção, através do louvor, a palavra, a meditação. Meu Deus, entregue estamos nas Tuas mãos, Senhor. Temos a certeza que viemos de uma maneira e iremos sair de outra, preenchidos com a graça, com a virtude do Teu Espírito, porque aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Oh, aleluia! Queremos, Senhor, receber de Ti, ó Pai, aleluia. Sim, vamos nos esforçar para receber do Senhor tudo que o Senhor nos tem preparado. Nós cremos, Senhor, nesta bênção sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. O Senhor é Deus, Deus provedor. Viemos colocar nas Tuas mãos as nossas ansiedades. Tu sabes, Senhor, todas as coisas. Aleluia. Atenta à oração do pobre necessitado. Estende a Tua mão, Senhor, para curar, para libertar, para salvar, no Teu santo nome. Todos digam amém e amém. Uma salva de palmas para Jesus. Som. Aleluia. Pode sentar os irmãos. Tem alguém aqui a primeira vez conhecendo a igreja, o nosso ministério? Tem alguém primeira vez conhecendo o ministério? Conhecendo o ministério. A palavra é essa. Tem alguém a primeira vez aqui conhecendo a igreja, ao nosso ministério? Ao ministério, primeira vez? É? Primeira vez conhecendo o ministério? Não entendi. Ah, então não é a primeira vez. Não, é primeira vez conhecendo o ministério. Nunca esteve na igreja, nunca esteve em Guarulhos, nunca esteve na Baixada, nunca esteve aqui, nunca esteve acolá e nem da além. Está conhecendo hoje aqui a primeira vez. Tem alguém ao ministério? Tá bom. Louvado seja Deus. Desde o mês passado, quem esteve no culto dos homens do mês passado? Quem esteve? Foi anunciado, né? A transferência desse culto para esse mês, para realizar-se aqui o culto dos homens, com a graça de Deus.
e dizer aos irmãos que está sendo uma bênção o culto dos homens, amém? E trouxe aí um processo de jejum em prol desse trabalho com a graça de Deus. E Deus tem respondido, é ou não é? É ou não é, irmãos? Tá? E vamos estar juntos. Mandurinha só não faz verão. Tá? Tem irmãos que vêm lá de Minas, ele está aqui hoje não, aquele ministro. Antero, está aqui hoje não. Irmão Antero, ele chega a vir de Minas, né? Ele vem de Minas. Que coisa, Poço de Calda, né? Sabe o que é isso? Lá da missionária Aurelice, né? Os irmãos lá que dirigem a obra. E esse irmão, sem esforço nenhum, está conosco aqui no culto dos homens. É uma bênção, viu? E vale a pena. E sabe-se lá, irmãos, a importância da vinda a um culto como esse. Nós que somos das antigas, né? A gente lembra muito bem a Ananeri cheia, só de varões. É ou não é? Né? Certo que muitos o Senhor já recolheu. E como dá saudade, bate uma saudade quando a gente lembra dos irmãos, né? Gostaríamos que estivesse, mas na vontade do Senhor já partiram. Mas nós estamos aqui. E enquanto permanecemos aqui, temos que permanecer unidos, amém? No empenho da obra do Senhor, animados no Senhor, tá? E tendo cuidado, não de olhar para si próprio, mas de olhar pelo seu irmão. Aquele que está cabisbaixo, desanimado. Porque, irmãos, o desânimo chega. E é bíblico. O próprio Jesus disse, olha, anime-se uns aos outros. Mandado do Senhor. Anime-se uns aos outros com essas palavras. Tá? Porque a luta vem. Quem é que não tem luta, né? Todos nós temos. Seja numa área ou em outra, seja no campo material ou espiritual. Todos nós temos. É ou não é? Mas nós temos alguém acima de nós que é poderoso. Amém? Nos tem sustentado com a sua graça. Né, irmão Luiz? Aleluia. Amém? Vai do preparo de cada um. Como é você com Deus? O seu particular com Deus. Você é quem sabe. Mas é necessário. Porque a cobrança nossa vai ser até o fim. Até nós fechar esses olhos, nós seremos cobrados. Amém? Na vida, porque o nosso inimigo não dorme. E a luta dele vai ser também até o fim. Para ver o nosso fracasso, a nossa derrota. Mas ele está derrotado. Ele está por terra, está ou não está? Em nome de Jesus. Mas missionário, eu não posso me garantir. Você não pode se garantir em você, mas no Senhor você pode. O apóstolo Paulo disse, tudo posso naquele que me dá forças. Aleluia! É o Senhor. Quem crê, bate palmas. É o Senhor. Então se esforça, tenha ânimo. Amém? Então procura nessa noite de hoje aqui, digo noite que já entrou a noite, bem dizer, né? Procura extrair do bom e do melhor para você. Sinta a fortaleza de Deus na sua alma, no seu ser. Amém? Saia daqui revestido. Amém? Venha o que vier. É ou não é, igreja? Já está acontecendo. Na minha, na tua vida. Tá? Mas vamos ter a certeza que Deus é conosco. Eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Aleluia! Essa é a palavra do Senhor. Amém? Que nos dá garantia de que não estamos só. Amém? E nos dá força para prosseguir, né? Quem se sente encorajado para ir adiante em nome do Senhor, diga amém. Amém. Não olhe para trás, não. Não desista, não. Larga a mão do arado, não. Vá em frente. Deus é contigo. Mas a luta vem e passa, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Mas a luta vem e passa, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Há muitos que não gostam de passar tribulação, mas para entrar no céu é com luta, meu irmão. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Mas a luta vem e passa, não desanime não.
Há crentes que não gostam de passar tribulação, mas para entrar nos céus é com luta, meu irmão. Amém. Com muita palma para Jesus, irmão. Vamos receber? Aleluia. Nosso líder espiritual das igrejas Sinos de Belém, Missão das Primícias. Oh glória. Missionário Josias. Com muitas palmas para Jesus, irmãos. Vamos receber aquele que vem em nome do Senhor. Aleluia. Oh glória. Vai sentar aí? E agora? Puxa mais pra frente. Graças a Deus, né? Aí. Tá bom aqui, está bom. Né? Maravilha. Aqui, missionário. Oh, glórias. Louvado seja o nome do Senhor. Com palmas para Jesus, irmão, receba o ungido do Senhor, missionário Josias. Aleluia! Eu não estou ruim, não. Estou quase com vocês. Amém. Só falta melhorar um pouco lá. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Fala aí. Graças a Deus. Aceite a paz do Senhor. Amém. Eu estou rouco, né? Tá bom. Eu nem coloquei o aparelho, você não lembrou. Vou pôr aqui. Vamos fazer uma oração. Aceite a paz do Senhor. Amém. Oração fervorosa. Oração igual aquela placa bonita que puseram ali. Aqui, o celibato faz a diferença. Tu viu? Muito direitinho. Levante as mãos. Eu dou o microfone para quem fazer essa oração forte. Você. Grande e eterno Deus, como é grande, Senhor, maravilhoso esse momento em que os nossos corações, eterno Deus, se enchem de alegria, porque o Senhor está aqui, na pessoa divina e gloriosa do Teu Espírito. Pai eterno, nesse momento glorioso, se cumpre a Tua palavra, onde diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como é maravilhoso, Senhor, poder desfrutar desta graça. Como é maravilhoso, Senhor, sentir a Sua presença. Santo e glorioso Espírito de Deus, continua grande, Senhor, à frente, na direção deste trabalho. Nos traga dos céus, eterno Deus, a Tua santa e gloriosa palavra, a palavra de fortaleza e graça, a palavra de encorajamento e de restauração, Deus eterno. Senhor de toda a glória, resplandece dos céus a gloriosa luz do Seu rosto e envolva-nos, Senhor, na Sua maravilhosa graça, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Graças a Deus. Maravilha aqui, né? Aqui tem a visão de Deus. Né? Você que acompanhou tudo, né? Tu acha eu abençoado, né? Super. Eu fui chamado mesmo. Às vezes eu tenho um desgosto porque tem coisas que eu não me livrei. Não sei por quê. Que Deus avisou. Eu vinha pensando no caminho, até pessoas que sumiram daqui. Eu tive a visão de uma pessoa, não vou falar nome. E essa pessoa inventou de ser primícia também, naquela ocasião. E Deus falou para mim que ia vir problema e não ia dar certo. Aqui é uma igrejinha profética. E veio tantos... O povo é amoroso, é? Olha quanta gente veio. Aí na frente, pode sentar. Está parecendo um clube, né? De tanto carro. Para mim é até uma surpresa. Você não está longe, não? Vem sentar aqui mais perto. Você está muito longe. Falem, graças a Deus.
Quem é que está ali com a cabeça branquinha e a cara bonita? Irmão Dino. Olha, irmão, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor. Aquele João daqui, cadê ele? Fica aqui perto que nós vamos puxar uns assuntos aqui. E o mensageiro é você, tu não está muito longe, né? Precisa botar. Qual é o nome dele? Nivaldo. Manda ele botar a cadeira para cá, essa aqui. Ó. Ele fica. Nivaldo. Aí tá bom ou tá muito longe? Tá bom. Esse salão aqui, essa igreja, é uma coisa de profecia. Quem me acompanhou sabe da história. Esse rapaz que está atrás de vocês, ó, esse aí, ele é dois rapazes. Ele e o doutorzinho não está aqui não? Está lá fora. Ele está vindo? Não, ele está ali na porta. Chama ele para cá. Mas por que ele está na porta? Chama para cá. Vem para cá para ficar perto de nós. Você é tão animado que até, sobe aqui, até assusta, vem por ali. Eu vou começar por eles, porque eu falei de profecia. Carinha boa danada. Por que você estava longe assim? Eu estava lá ajudando ali fora. Ajudando a fazer. Ou está chegando? Ah, estava arrumando. Não, vou ficar. Tem outra. Isso aqui vocês não conhecem, mas quem conhece é um rapaz de ouro. Eu que pus o apelido nele de doutorzinho, por causa que é muito esperto. E ficou. O povo te conhece aqui mais por doutorzinho, é? Então, eu conheci esse rapaz, no carro, ele vendendo lotes. Foi quando eu fui ver o negócio de um lote. Eu conversei bastante com ele. Assim que eu bati o olho nele, eu sabia que Deus ia salvar. Até o João quis me ajudar, mas não precisava, eu queria estragar, por causa que era uma coisa minha. Não é? E é tanto que eu profetizei a vida deles, antes de ser crente. Eu já sabia tudo o que ia acontecer. E tem mais coisas que vai acontecer, que eles vão crescer. Vou aproveitar e falar para ele aqui, que é um rapaz muito especial, para você não deixar o mundo lhe dominar. O mundo que eu falo é dinheiro, é trabalho, é família. Viu? Que o teu chamado é muito forte. Vai dando lugar ao Espírito Santo. Eu estou muito feliz com Deus. Mais uma vez, aceite a paz do Senhor Jesus. Onde é que veio tanto homem? Cadê o Nelson? Você tinha falado, olha que maravilha, tu não olha, não? Isso aqui foi a maior surpresa para mim. Então, aí, eu arrumando os terrenos, comprando, falei, vou tirar uma parte para a igreja. É tanto que essa parte aqui não é só a igrejinha, não. Ela é grande. Vai até lá no alto ou foi vendido lá? Passa do rio, né? Passa do rio, vai lá em cima. Dá para fazer coisas de caridade, é uma coisa grande. Vai daqui até lá em cima. E tirou esse pedaço aqui para fazer. A casa do idoso vai ser ali do lado. A casa de quem? A casa do idoso. Amparo dos idosos. Hein? Amparo dos idosos. Vai ser feito uma casa. Vai ter uma casa. Tá bom. Aqui é uma coisa de Deus mesmo, não foi? De Deus. Os irmãos vão sentir, no decorrer dos tempos, a presença de Deus, como Deus é poderoso. Quer dizer, uma coisa dessa é uma coisa especial, que é uma coisa que veio de Deus, do jeitinho que Deus falou para mim, aconteceu. Os dois rapazes, um é ele, o outro é o doutorzinho. Ele
Quem aceitou primeiro? Cadê o Ronaldo? Ronaldo. Foi você? Nós fomos Ou foi batizou ele? no mesmo dia. Os dois igual, mas o que foi chamado primeiro? Ou foi- Para saber, né? Foi os dois juntos, que trabalhavam juntos. É. Deus fez E tudo quanto eu falei se cumpriu, não foi? com certeza. Sem ninguém conhecer eles. Eu já sabia de tudo. Deus tinha me falado. E agora tem coisas que ele não sabe, nem eu. Eu sei mais ou menos pela visão. Se eles dêem lugar ao Espírito Santo, vai ter um grande crescimento, principalmente depois dessa vinda minha aqui. Viu? Você que dirige aqui, em parte né? Ajuda a fazer as coisinhas aí, né? Mas O nome dele é Marcos, mas a gente chama de doutorzinho. E ele é um doutorzinho. Graças a Deus. Viu, Néstor, tu está contente? Eu não sabia que estava assim. Tem gente de todo lugar. E Cid está aí com os meninos aí. Oi. Ai, graças a Deus. Povo de Deus. Povo crente mesmo. Cadê nós vamos puxar o assunto primeiro de Jesus quando foi levado à igreja pela primeira vez. Né? Ele tinha aproximadamente 8 dias de nascido. Então, Maria, mãe de Jesus, com as outras irmãs da época, foram para a igreja lá e levaram o menino. Você vai ver essa parte aí. Não é? E entrando na igreja, a Ana, ela sentou no primeiro banco, mais ou menos aí onde você está. Ela sentou com o menino no colo. Quem era o menino? Jesus. É impressionante. Eu fico um pouco nervoso para falar de Jesus, porque é muito importante, é coisa do outro mundo, né? Então, o pregador da noite era Simeão. Simeão entrou, cumprimentou o povo com muita alegria, e logo de repente houve uma manifestação do Espírito Santo. Quem estava sentada ao lado de Maria, a mãe de Jesus, que estava com o menino no colo, era uma profetisa da igreja chamada Ana. Então, de repente, todo mundo parado assim, deu não sei o que na Ana, e ela gritou, de espantar o povo. Simeão pergunta, o que foi, irmã Ana? Aí ela contou. Você está com Deus nos seus braços. Essa criança veio ao mundo para salvar o povo. Ana falou isso lá. E foi uma coisa terrível. Isso aí. É tanto que o mundo católico ou o mundo pensa que Jesus foi batizado quando criança. Não. Jesus tinha 8 dias de nascido e foi apresentado. Apresentado é a unção com óleo na cabeça e entrega a criança para Deus. Daquela hora, a criança pertence mais a Deus do que o pai e a mãe. Quem apresenta a criança sabe que quando está apresentando, está entregando para Deus. Quem foi apresentado, levante as mãos. Tá bom. Graças a Deus. E o Nelson é todo pastor, né? Cuidadoso, né? O diabo tentou chutar ele bem mesmo, para brecar, porque o diabo sabia dos acontecimentos. Mas vamos voltar a falar de Maria. Então, quando a Maria deu aquele grito, foi a manifestação do Espírito Santo, só que pegou no povo também. Foi pegando, começaram a dar glória, glória, e ali ferveu a igreja. Impressionante, né?
Tu sabia desse caso, né? Aí o menino foi apresentado. Saindo dali, terminando o culto, dali demorou quanto tempo para revelar Jesus como um Deus? 30 anos. 3 anos. 30 anos. 30 anos. Demorou 30 anos. É tanto que as pessoas pensam que Jesus se batizou criança. Não. Ele foi apresentado. Agora, nessa apresentação, a força de Deus ficou nele. É tanto que ele ficou o menino prodígio. Né? Aí correu os comentários, desde o governador, das autoridades, porque o Espírito Santo usava ele em palavra menino. Foi assim que surgiu. Agora, Jesus foi batizado mesmo, batizado nas águas, com 30 anos. Daquele menino cresceu, ficou bem fiel a Deus, e agora ele faz 30 anos, e Jesus estava na Galileia. É na Galileia? É. É impressionante. Aqui já é o chamado para o batismo. Aí o Espírito de Deus falou com ele, com o próprio Jesus. Mandou que ele viesse para o Jordão para esperar João Batista, que ia ser o pai na fé. Ia batizar ele. Só que quem devia não saber de nada, ficou sabendo, o demônio. Foi o pior terror que já foi visto na terra, quando Satanás soube que esse menino, agora com 30 anos, ia para o Jordão se batizar. O demônio ficou tão furioso. Eu estou falando para ajudar, que nós vamos ler. O demônio ficou tão furioso que reuniu o povo dele, o templo de sinagoga satânica. Reuniu todo mundo e fizeram muitas vigílias. E a palavra de Satanás era essa: esse menino Jesus, ele não pode se batizar nas águas, porque se ele se batizar, ele se torna filho legítimo de Deus. Era o que o diabo falava, que é o nosso caso aqui. Quem é que virou filho legítimo de Deus? Olha. Então, o demônio vendo isso. Essa parte é muito boa falar, né? O demônio, ele se preocupou, porque tinha que correr atrás de tudo quanto era de centro espírita espalhado, para pedir o povo por tudo, para lutar, dar até seu sangue, para lutar para Jesus não se batizar. Disse Satanás: se esse homem se batizar, o inferno está perdido. Olha, vocês não batem palma? É tanto que nós estamos aqui hoje, mas por causa dessa palavra. O diabo falou, naquele tempo, naquela época, o diabo já sabia que vocês estavam aqui hoje. Eu sou uma pessoa boa, graças a Deus, mas sou um pouco sofredor, porque eu tenho as visões de Deus, e são visões que me maltratam. Tem coisas que eu não posso falar. Alguma coisa que eu falo para você. Deus fala com a gente. Aquele homem de Guarulhos nem era conhecido de vocês. Ele era da polícia, era? Morreu? Mas deu trabalho. De Guarulhos. Mas teve coisas pior. Mas o melhor foi que Deus livrou eu e a igreja de tudo. Hoje nós estamos aqui de peito empolgado. Glória a Deus! Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor.
Então o demônio foi para reunir, e foi difícil, para reunir tudo quanto era de gente no templo de Satanás, na sinagoga do demônio, e em todo lugar, para lutar para esse menino Jesus, que agora é rapaz, não se batizar. Que se ele se batizasse, isso que eu acabei de falar, o inferno estava perdido. E essa palavra Satanás falou para o povo dele lá. E aí que deu mais fúria no povo. Aí foi que deu mais fúria. Quando souberam que, dessa palavra que o próprio demônio falou, que se para o povo não batizar, Jesus não batizar, porque se Jesus se batizar, milhares de pessoas, não só no Brasil, mas em todo o mundo, vão descobrir o batismo verdadeiro. Quer dizer, todos nós aqui, se fosse para abrir a boca e chorar, podia chorar de alegria. Porque todos nós temos... Eu sou de família católica, mas católica, bem católico mesmo, de carregar pedra na cabeça para subir nos montes para perdoar pecado. Não. É impressionante, né? Deus me chamou menino. Eu sou muito feliz. Você vê, isso aqui eu já tinha visto. Tem muita coisa que eu não falei para vocês, eu vou falar. Sim, agora eu estou meio bom. As pernas estavam inchadas. Eu estou sem meia. Tira meu sapato aqui, João, para o povo ver meus pés. Mas para você colocar, vai dar trabalho nenhum. Ó. Quer ver? Está igualzinho o de vocês, ó. Olha aí. Deus tarda, mas não falha. Pode pôr o sapato. João. Então, o Espírito de Deus falou com... O Espírito de Deus mandou Jesus ir para o Jordão para ser batizado por João. Impressionante, né? Espera, João. Agora vai. Deixa folgar. Pronto. Eu quis mostrar para testemunhar, não é? Sim. Quem chegou a ver meus pés bem inchados, bem ruim, né? Muito tempo. Bastante. Mas Deus tarda, mas não falha. Teve um dia que o senhor chegou na igreja na quarta-feira, que eu até assustei. Estava tão vermelho que não parecia ser só o vermelho, parece que lavaram de sangue. É. Aí o senhor fez a unção lá, né? Aí... Deus é grande. Eu não sei se os irmãos vão entender. Vocês estão num pedaço dos mais santificados da igreja Sinos de Belém. Que é uma coisa que veio pelo Espírito Santo. Não, sem intervenção de homem. Teve? Não tem intervenção nenhuma. A intervenção foi só de palavra, eu falando com ele, com os irmãos, né? E era para ter uma igreja do tamanho da Ananere, se quisesse, porque o terreno aqui dava, até mesmo essa frente aqui, vai até lá, não vai? Vai até lá. 5.000 metros. Vai até naquele portão? Isso, até o portão. Lá. É. E aqui é longe, através, passa o rio e vai lá. Do outro lado. Tu sabe qual é a medida daqui para lá? Esse da igreja tem 5.000 metros. Hein? 5.000 metros. Não, eu digo o comprimento. Parece que é 100. Acho que eu não sei. 100 metros de comprimento, não é grande? Graças a Deus. Vamos então continuar. Pode ler. Evangelho de Mateus, capítulo 3, no versículo 13. O batismo de Jesus. Olha. Então veio Jesus da Galileia ter com João. Você não quer trocar de lugar com o Ronaldo?
Porque meu lugar é sempre esse aqui. Pronto. Deus precisa revelar devagarzinho para os meninos para ver como Deus é grande, né? E como o que Deus tem. Deus ainda não fez nada, ainda vai fazer. Pode ler. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13. O batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galileia. É o batismo verdadeiro, que o outro foi a apresentação, né? E outros batismos que tem por aí é tudo negativo. O batismo verdadeiro é esse aqui, vai lá. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Foi levado pelo Espírito Santo da Galileia para o Jordão. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti. O João ficou meio... atrapalhou a cabeça, porque ele achava que ele era um santo de Deus, e ele era. Então ele mesmo disse assim: eu é quem careço ser batizado por ti, e tu vem a mim? Vai lá. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus... Todo mundo ouviu esse pombo branquinho voando. Era o Espírito Santo, transformado em um pombo. Vai. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deixa eu falar do meu jeito. Quando aconteceu isso, Jesus quis dizer assim: agora sim, este é meu filho amado, que me dá muito prazer. Pode repetir esse pedacinho. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mas essa voz, o povo ouvia, mas não via ninguém. Não via ninguém, só ouvia. O povo ouviu a voz, quem estava ali, mas não via ninguém. Era o próprio Deus, vai lá. E eis como a voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mas terminou? Termina aqui. Aí a sequência é a tentação de Jesus, depois do batismo. Mas vamos entrar já na tentação por causa do horário também, né? Satanás ficou furioso, como eu falei para vocês. Não foi brincadeira não, viu? Ele reuniu todo o inferno para lutar contra a Deus e foi derrotado. Fale aleluia. A tentação de Jesus. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Está dizendo que ele foi para isso. Para isso. Ele foi para ser tentado pelo demônio, o diabo preparado, vai lá. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Eu andei dando um testemunho sobre mim, pessoas de outras igrejas, pastor meio caído, achava era graça, não acreditava nos testemunhos meus, até sobre o batismo. Eu tenho muita coisa para falar. Pode ler. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Quem falou isso? O diabo falou para Jesus. O diabo, sabendo que Jesus tinha jejuado 40 dias com 40 noites, ele percebeu também, porque tudo indica que Jesus pôs a mão no estômago. Sinal de fome. Aí o demônio ficou furioso. Vai lá. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Era esse rapaz que chegou,
Tudo bem pegar a minha mão aqui. Viu? Tu conhece ele? Esse vai ser um grande futuro na igreja, que eu tive a visão de Deus. Graças a Deus. E é grandão, né? Tá bom. Chegou bem na hora boa, vai lá. E chegando-se a ele... Satanás, vendo que Jesus estava com fome, muita fome, então ele falou com Jesus, mas falou insultando. Quis dizer primeiro assim: mas você pôs a mão no estômago, aqui é eu falando, simbolizando que estava com muita fome. Mas você é ou não é o Filho de Deus? Porque você pôs a mão no estômago, insinuando que está com fome. Mas você não é um homem comum. Aí foi e disse para ele: você é ou não é o Filho de Deus? E Jesus parado. Essa pregação, a gente fica até nervoso, viu? E Jesus ficou parado, não falou nada, e ele foi e disse assim: porque se você for o Filho de Deus, Satanás falando para Jesus, você está com fome porque quer, porque todo o poder está nas suas mãos. Olha quantas pedras tem aí. Vamos, rapaz. Você não é o Filho de Deus? Faça essas pedras transformar em pão e coma. Dá nervoso, não dá? Aí Jesus disse: afasta-te, Satanás. Nem só de pão vive o homem. Essa palavra, cadê os meninos? Ela cai em cheio no celibato. Eu que fui o sofredor. Levei nome disso, daquilo, por causa de mulheres. Mas acontece que eu tenho essa palavra: nem só de pão vive o homem. Eu estou respondendo a mesma coisa, não estou? Foi dito para Satanás. Quer dizer, nem só de pão vive o homem. Quer dizer, as pessoas chamadas de Deus podem se consagrar, matar a carne, que vai agradar muito o Espírito Santo. E quem foi chamado como primícia para Deus, é uma pena se você tiver qualquer problema. Não vale a pena você nem pensar uma coisa dessa. Nós aceitamos Jesus e o chamado para toda a eternidade. Vai vir muitas alegrias. E essa vinda minha aqui foi boa, viu? Vai ler? E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Falou insultando. Porque ele disse assim: ué, você é ou não é o Filho de Deus? Não é assim que ele está falando? Se você for, você não vai passar fome. Olha as pedras aí. Faça as pedras virar pão e come. Dá um pouco de aconchego para nós como primícia. Quando eu fui xingado, um rapaz meio bonito, novo, e a mulherada, os jornais falavam que tinha 16 mil moças atrás de mim em São Paulo, que se dizia noiva minha. Eu vou deixar que Deus fale. Vocês não vão achar outra pessoa para ficar na direção melhor do que eu. Eu fui chamado mesmo. Eu fui chamado. E Jesus ficou parado, olhando ele falando, e disse: olha as pedras aí. Vamos, faça virar pão e coma. Ele vai e diz assim: quis dizer, cala a boca, Satanás. Nem só de pão vive o homem. Olha. O homem não vive só de carne, sexo, materialismo.
Deus falou para Satanás, nem só... Pode ler. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero dizer para os irmãos que você fez uma viagem muito bonita. A força de Deus vai lhe acompanhar por causa da sua vinda aqui. E eu vou ter muita alegria. Valeu a pena. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Tem que entender direitinho o poder. Satanás era o Deus da terra, é o demônio. Vê o espetáculo que ele fez. O maior espetáculo do mundo. Vê, lê. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Ele falou isso da torre, lá em cima. Quer dizer, ele estava insultando para Jesus se suicidar. Pode escutar aqui, vai. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Você é ou não é o filho de Deus? Porque se você for, você não vai ter medo. Você vai pular. Ele queria que Jesus se matasse. Puxa, mas essa reunião está tão boa, não está não? Nós não estamos nem no meio. Mas quem acha que valeu a pena vir, levante as mãos. Vai, pode ir lá. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Mas esse Nelson eu vou te contar, viu? Tu é muito abençoado. E tem que continuar melhor. Isso aqui é fruto seu. Meu e seu também. Cheio de fé. Quer dizer, a fé que você tem vale muito mais que dinheiro. Vai. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Você não pode ter medo de nada, porque está escrito no Evangelho que ele ordenará os anjos para te aparar. Nenhum mal. Pode repetir aí. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. O Cláudio não entrou, não? Não está aqui, não? Cadê ele? Ah, tá lá fora? Mas é uma pena, viu? Um rapaz tão bom quanto o Nelson. Será por que ficou lá fora? Agora eu fico admirado de mim. Como é que eu vou lembrar desse menino? De quem não está, né? Como é que o senhor vai lembrar de quem não está aqui presente? Ah, eu lembro. Mas não tem lugar para ele sentar e ficar aqui. Aí, tá bom? É o gênio dele que é assim mesmo. E escuta mais do que vocês, que eu conheço ele. Inclusive, ele é portador de um chamado de Deus diferente. Pode ler. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Ele disse o Satanás para Jesus: você não pode ter medo de nada, porque está escrito que ele ordena os seus anjos para te amparar. Ele te guarda em todos os teus caminhos. Pode ler. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E existem pessoas, pastor, aqui no Brasil e fora, tentando Deus, mentindo, revelações falsas para ganhar dinheiro. Você sabe que tem tudo isso. Quem sabe, levante as mãos.
Disse Jesus para o próprio Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. E o menino não veio, não? Ele entrou? Ele está ali. Vai na porta, vai na porta aí. Mas não tinha uma cadeira para ele ficar. Porque esse rapaz aí, ele é muito bom. Vai lá você que é meio amigo. Deixa ele lá. É o jeito dele mesmo. Mas se for para pegar no pé da letra, olha, se você não tomar cuidado, ele te põe para trás. Porque eu nunca vi na minha vida gente igual a ele. Satanás nem tem poder de pegar ele em nada, porque ele não dá lugar. Glória a Deus. Vai lá. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. Mostrou o quê? Todos os reinos do mundo e a glória deles. Vocês estão escutando? Satanás mostrou todos os reinos, cabaré, casas de show, mulherada nua, de todo jeito. Satanás, pode ler. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mas o diabo é diabo mesmo, né? Diabo sem vergonha. Você vê? Ele disse: eu te darei toda a riqueza do mundo para tu se prostrar, se ajoelhar e me adorar. Só isso. Vê a resposta de Jesus. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás. Vai embora, Satanás. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Quem está achando esse culto bom demais? Claro que está. Eu agradeço a Deus, mas abaixo de Deus agradeço a você. Espírito de obreiro de verdade. Pode ler. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. O diabo o quê? O deixou, foi embora. Satanás abaixou as orelhas e saiu, foi embora. Escuta mais, terminou não. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. E terminou? É. Mas foi forte, não foi? Muito forte. O que ia ler mais nessa parte? A sequência é o chamado dos discípulos. Então lê aí. Vamos à sequência. Eu tenho uma leitura grande para hoje que se pender para o outro lado, fica tarde. Qualquer coisa eu deixo para outro culto. Aí o Nelson vem para marcar novamente. Vai. Jesus na Galileia, os primeiros discípulos. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Jesus o quê? Na Galileia. Sim. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Jesus ouviu que ia falar que prenderam João. João estava preso. Sim. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima dos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O chamado de Pedro virou um homem, virou um pregador da palavra. Vai. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu. Esses rapazes eram parentes, né? Irmãos. Irmãos. Sim. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos,
Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e o seu pai, seguiram-no. Eu queria aproveitar e falar de você. Eu não sei se você sabe, você é uma pessoa especial. Não foi o homem, não foi ninguém. O próprio Deus transformou e colocou você aí onde você está. Pode ler. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Olha, irmãos, o modo de falar, materialmente falando, aqui tem uma pessoa que é o pai disso aqui, que é ele aqui, o doutorzinho. Então, eu quero que os irmãos orem bastante, para ele se afirmar cada vez mais que Deus tem plano aqui mesmo. Deus há de fazer um milagre de espantar. Vai ser de repente. Pode ler. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhes todos que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Aleluia. Terminou? Terminou tudo. Deu o chamado dos discípulos. Houve uma censura no meio da população naquela região. Alguém começou a falar besteira, dizendo que os obreiros, o povo de Deus, estava dando mais atenção à carne do que o espírito. Não estava a favor dos obreiros se unir, como está fazendo aqui. Pode ler. A parte que o senhor quer que lê aquela dos diáconos que foram Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Então, para preparar aí. Então, houve essa murmuração, e os próprios discípulos se reuniram e falaram entre eles, dizendo: não é lícito que a gente deixe o milagre, Deus fazer a salvação, a pregação. Ele se preocupou. Então, nesse caso, se está faltando obreiro, Deus vai trazer gente nova. Aí ele falou em público: Deus é poderoso, ao invés de nós pegar os obreiros e ocupar eles, tirando o direito de curas e milagre, que eles não vão ter tempo para isso. Então, Deus é tão poderoso. Olha bem, isso foi Pedro que estava falando. Pedro, é bem melhor a gente acreditar em Deus, que o Espírito Santo tem poder de, no meio dessa igreja, catar aqueles que têm fé e transformar em obreiro. Isso aí é o crescimento da igreja. Né? Tem que ter dom de Deus, e que esse menino grandão aí, ó. Tu conhece ele, ele é amigo, né? É um rapaz bom? Sem família? Fé, graças a Deus. Conversei com ele. Tu conhece ele, né? Me apresentaram na matriz. Ih, Deus tem cada coisa para você. Vai aguardando aí. Então, veja a palavra de Pedro. Reuniu os principais dos apóstolos para que eles entendessem que não precisava barrar ninguém com a missão para cuidar de viúva, que era assim que eles estavam falando, não era? Sim. Cuidar das viúvas, das pessoas carentes. Que Deus tinha poder de pegar um povo diferente. Foi dessa palavra. Aí Pedro falou na igreja que, ao invés de tirar obreiros cheios do Espírito Santo
do campo do milagre, da salvação das almas, aquele desejo de pregar a palavra, que não podia esfriar de maneira nenhuma, que era melhor deixar como está. E eles iam orar, e Deus ia catar no meio do povo, esse aqui, aquele, aquela, e fazer novos obreiros. Se ler, vocês entendem, pode ler. Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. A instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E esse parecer contentou a toda a multidão. Contentou a todo mundo, veja, e o evangelho dali se espalhou. Vai lá. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Você vê, era um rapaz crente, normal, mas acreditou em Deus. E foi o que mais sobressaiu, foi tão forte, que morreu apedrejado. Foi forte. Não é Estevão que você está falando? Sim, pode ler. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau. Está falando o nome de obreiros. Pode ler. E Pármenas e Nicolau. E os apresentaram ante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos. Aí impuseram as mãos nesse povo novo, e todos viraram obreiro, para crescer a igreja. Então a igreja ficou tomada de obreiro. É Deus falando com alguém que está sentado aqui, que Deus não está tá contente, mas Deus quer você melhor. Queira ser um obreiro. Queira trabalhar para Deus. Deus tem plano com você. É o Espírito de Deus falando com você. Cria fé, que as coisas vão mudar. Sim, vai lá. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos apóstolos, dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos fazer assim. Eu tenho outra mensagem aí muito braba, de chorar eu e todo mundo, que é aquela que eu preguei aí sobre coisa terrível também. Mas se nós deixar aqui para entrar naquela, é melhor eu continuar aqui. Quem está entendendo? E deixa esse outro prato para outra ocasião. Não é? Deus tem muita coisa boa para dar. Pode ler. Lê o último. E os apresentaram ante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos. Agora, já terminou? Entre esses que eles oraram, puseram as mãos, o dom de Deus veio rapidinho para todo mundo. Causou até problemas e morte. Teve morte. Porque o crescimento da igreja foi demais. Você pode ver que nessa época, Pedro, ele ficava de pé, e se passasse alguém na cadeira de roda, saía da cadeira de roda. As muletas caíam. Glória a Deus. A própria sombra de Pedro curava os doentes. Foi por isso que Herodes mandou matar, ou que seja a mulher de Herodes. Quem é? Herodias. Por causa que ele fez um culto e criticou a vida adulterada dela, que ela era
tinha vida errada, né? Casada. Fale. Ela era cunhada Do rei. Ela era esposa do irmão do rei. E estava vivendo com o rei. Ela era a esposa. Fala o nome dele. Herodes. Herodias era a esposa do irmão dele. Do irmão dele. Filipe. E estava de caso. Aí João Batista, cheio do Espírito Santo, pregou a palavra em praça pública. E não teve medo por ela ser a mulher do rei. Só que ela marcou. É até melhor eu entrar nessa parte. É muito boa. Ela ficou tão perturbada. Já entrei já, né? Tão perturbada na carne. Quando o pastor pregou contra a carne. Ela estava amigada com o cunhado. E ele pregou contra. Aí ela botou na cabeça de matar. Mulher demônio mesmo. Aliás, não é só ela, não. Eu sei de muita coisa, mas não falo. Viu? Quem for bom diante de Deus, que ore a Deus, para Deus lhe dar confiança. Então a mulher, escute bem, mandou prender rapidinho Estevão. Que ela tinha poder, não tinha? João Batista. Hein? João Batista. João Batista. Quer dizer que aqui eu vou entrar na morte dele. Ela jurou de matar, porque ele criticou a carne, sexo errado, coisa de diabo. Eu vou entrar nas partes fortes, que eu sou preparado. Então, ele está preso. E continuou a vida. Está chegando mais gente? Não. Não. Tá bom, fique aí. Preste atenção. Mulher endemoniada. Ela marcou e conseguiu botar ele na cadeia. João Batista está preso. E calhou na sequência dos dias, teve o aniversário de Herodes, o rei. O que era que o rei era dela? Herodes. No caso, ela era a esposa do irmão de Herodes. Mas ela estava em adultério com o próprio rei Herodes. Endemoniada. Ficou tão brava que não teve perdão. João Batista está preso. Eu tenho que pegar as partes boas por causa do povo aqui. E João Batista ficou preso. E calhou na sequência dos dias, veio o aniversário do rei. Aí fizeram uma festa muito grande de sociedade pecaminosa, cheio de gente, só pessoas poderosas. E justamente ela estava lá. Ela veio para o aniversário, estava ela e estava a menina, filha dela, que fala o nome. Salomé. Então estava Salomé, que é a filha, e a mãe. A mãe nervosa porque queria matar João. João estava na cadeia. Aí o diabo entra no rei e ele vai e faz uma proposta. Vaidade, carnalidade, demônio. E abriu a boca e disse assim, que ele sabia que a filha de Herodias, Salomé, era bailarina. Então ele pediu para que esta moça apresentasse o número no seu aniversário. Mas disse para ela, apresenta o número com capricho, não foi? Aí o rei ficou todo perturbado. A carne é problema, né? A carne é problema, a carne leva o povo para o inferno. Tem que ser firme.
É uma coisa terrível. Então ela estava com a filha sentada no auditório grande. Quando o rei veio na frente, com as vestes reais de rei, e fez uma proposta para a menina, para ela apresentar o número, o melhor que ela tivesse, que ele daria para ela o que ela quisesse. Aí virou e disse assim, tem mais, se fizer bonito, eu dou até a metade, e fala. A metade do reino. A metade do reino. Eita carnalidade, você vê, por causa da menina. Aí, quando a menina foi se preparar para fazer o bailado, calhou da mãe, perturbada, cheia de demônio, deu um jeito de chamar ela para cochichar no ouvido. Deu tempo para ela falar para a menina isso, para Salomé. Você lembra que o rei falou? Ele daria até a metade do reino. O que você quiser, pode pedir que ele vai fazer, que ele é o rei. E palavra de rei, não volta atrás. A menina, o diabo entrou nela, é claro. O diabo casalou, ela voltou para o lugar dela. Quando o rei chamou, veio a oportunidade dela se apresentar. Ela já sabia, ela já estava venenosa, estava perturbada. A mãe perturbou, o diabo entrou, estava na mãe, entrou nela também. E aí então ela fez o número. Todo mundo bateu palma e gritaram o nome dela. Aí o rei veio com as vestes reais e perguntou para ela, agora você já fez o que eu pedi, é só você falar o que você quer. Oh. Satanás, diabo, viu? Não dá raiva? O rei tinha dado até a metade do reino, mas a ganância pela carne e o veneno da mãe é problema, viu? Tinha feito a cabeça dela cochichando e ela abriu a boca na frente do povo. E a palavra de rei fala, não volta atrás. Quando o rei disse assim, o que você deseja? A maior riqueza, se tornar a mulher mais rica da região. Ela foi e disse assim, a mãe tinha falado para ela lembrar que João Batista estava preso e a mãe queria matar ele. Aí a mãe pôs na cabeça dela para falar para o rei. Os internautas do Brasil todo, onde tiver gente, está vendo. Era mais para molhar a língua, quer ver? Deixa que eu vou querer mais daqui a pouco, olha. Foi um horror. Palavra de rei não volta atrás. Aí o rei bateu o joelho de nervoso, tremendo. Teve que ordenar os soldados para ir depressa no cárcere, na cadeia, que era do lado desse salão de festa, para trazer a cabeça de João Batista. Os soldados foram lá, fica nervoso, e pegaram a faca, um punhal, sei lá, bem amolada, e cortaram a cabeça dele. E pegaram e botaram no prato, e os soldados trouxeram. Dentro de poucos instantes, eu tenho uns lencinhos que eu trouxe para cá. Dentro de poucos instantes, entrava os soldados com a cabeça, o povo vendo, os olhos arregalados, quer dizer, fizeram o velório sem cabeça, que o corpo ficou lá. E precisa pregar o evangelho. É Deus falando com você. Não fique contente sendo só crente de banco, não. Deixa... Dias, mulher de seu irmão Filipe. Aí, porque era João, cunhada. porque João lhe dissera, não te é lícito possuí-la. Falou que era pecado ela estar com a
amigado com a irmã, isso com o irmão do marido. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o aniversário do rei Repete Herodes. esse pedacinho. Não matou antes porque temia o povo, que todo o povo tinha ele como Um profeta. profeta. Vai. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o aniversário do rei Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar a ela tudo o que lhe pedisse. Com juramento, ó. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Mas que coisa terrível, viu? E o rei afligiu-se por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, e ordenou que lhe desse. E mandaram degolar a João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos, e levaram o corpo e o sepultaram. Sepultaram sem cabeça. Ave Maria, eu nunca vi uma coisa dessa. Ainda bem que eu nasci como pregador da palavra desde menino. Você aqui está bom. Você cada dia aparece com novidade, coisa boa, né? Cheio de fé. Você tem que entender que aqui nós estamos no interior, né? Esse povo está aqui pela fé. Foi Deus que trouxe eles. E o povo como ficou? Assustado. Mas terminou essa parte. Dá tempo. Você não queria pegar só um pedacinho da tragédia? Fala o nome do rapaz. Não é da cabeça, não. Esse daí é outro caso. Estevão. Estevão foi um dos escolhidos daquele grupo que escolheram. Quem mais sobressaiu pelo Espírito Santo, fazendo curas e milagres, coisas poderosas, foi Estevão. É melhor eu falar um pouco, né? Deus começou a usar Estevão com curas pequenas, grandes e poderosas. Chegou ao ponto de prometerem de matar ele. Estevão, pregador da palavra. Onde ele ia, e aquela multidão. E tem outro também que não vai dar para mim falar, seria aquele que... Pedro, que a sombra curava os doentes. Foi coisa terrível também, né? Mas vamos sobre Estevão. Então, prenderam Estevão, porque eu tenho que andar mais depressa por causa do... Nós estamos no interior. Preste atenção. Prenderam Estevão. Por causa dos milagres. Herodias no meio também. Procurando todo o meio de trancar ele. Não foi assim? É impressionante. Estevão cheio do Espírito Santo. Mas prenderam ele e chamaram juízes, promotores, pessoas poderosas para vir para o julgamento. E esse povo discutiram com Estevão. Deram oportunidade para Estevão. E a Bíblia diz, porque não vai dar tempo, é impressionante o que Deus fez. Sendo que tinha gente muito mais poderosa do que Estevão no mundo intelectual, na sabedoria, na inteligência. E Deus transformou Estevão na frente de todo esse povo como se fosse o maior doutor do mundo. Fala o que é que eu falei. A Bíblia diz, irmãos, que nesta ocasião, quando Estevão foi levado a um conselho, né,
para ser interrogado e para ser pressionado por causa da palavra de Deus, a Bíblia diz que o povo que estava ali interrogando ele não podiam resistir à sabedoria com que Estevão falava. É de você chorar. Falava tão bem, tão bem, tão bem, que alguns doutores, como promotores, pessoas poderosas, chegaram a tampar os ouvidos e dizer: chega! Tira esse homem daqui. Foi quando, então, abriram a porta e ele desceu a escada que era em cima. Eu tenho que andar depressa também, né? Deixa eu pegar as partes fortes. Quando ele desceu as escadas, já estava lá embaixo um grupo de vandos preparados com pedra para apedrejar. Estou falando já da morte de Estevão. Aí meteram a pedra nele. Pedra para cá, para lá, pegava, não pegava. Só que teve uma pedrada que pegou para valer na nuca. Não foi? E essa derrubou. Muito sangue. Quando ele estava morrendo com essa pedrada, a pregação braba, né? Ele olhou para o céu e disse: Senhor, perdoa eles, que eles não sabem o que estão fazendo. Nessa altura, é tanto que Deus deve ter perdoado, né? Pelo que a Bíblia diz, Deus perdoou com essa pedrada. Aí ele caiu morto. Aí foram fazer o velório. Pode ler. Eu vou ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. O final do discurso de Estevão. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós que sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora foste traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Ele chegou a ver Deus. E ele já era na praça, né? Já era na praça cá embaixo. Aquela multidão apedrejando ele. E Estevão deu essas palavras. E ele olhou para o céu e disse: eu estou vendo lá. Jesus está sentado. Sim, vai. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. E Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Ele viu Jesus. Olha. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos, se arremessaram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. O demônio tinha entrado mesmo no povo. O demônio. Tamparam os ouvidos e fizeram barulho contra. Pode falar. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão. Espera um pouquinho só. Você vê. Vocês sabem quem é esse Saulo? Que estava também com as pedras matando Estevão. Sim, lê esse pedacinho que puseram nos pés de Paulo. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo de Tarso, que é Paulo agora. Vai lá. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Morreu.
Eu acho que vocês foram muito felizes de ter vindo aqui hoje. Você vê? Estevão morreu. E a igreja continuou a crescer. Depois vem aí, que eu vou falar depois, outro dia, sobre Pedro, a sombra de Pedro, que curava os doentes. Eu fui chamado menino pelo Espírito Santo. Eu tenho coisa na minha vida de assombrar. Não é todos que ficaram como você, não. Você foi especial, grudou ali, agora Deus tem tanta gente boa. Se você não desgruda do irmão Dino, olha ele aí, homem de Deus, a mulher crente, missionária. Aqui eu vou terminar, tá certo? Por causa que eu não vou puxar o outro assunto. Eu queria que Deus, agora que a luz entrou, a graça está aqui. Eu queria que Deus tirasse a doença dos corpos. Qualquer infecção, qualquer problema espiritual, se você tiver problema no dinheiro, nos negócios, em casa, se tiver o demônio trabalhando na família, trazendo nervoso para a mulher ou para os filhos, tudo isso Deus vai ter misericórdia. Fique sentados mesmo. É melhor. Põe as mãos na cabeça. Olha, aqui vai ser uma limpeza total. Alguém que lhe desejava mal, tudo vai cair por terra. É tanto que a vida de cada um vai melhorar a partir de hoje. Porque toda a praga infernal vai cair por terra. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela tua palavra, Senhor. Eu acredito, Senhor, que as tuas mãos estão aqui sobre os obreiros, sobre nós. Tu és um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Tu és um Deus que não nega a sua palavra. E a tua palavra diz que todos vão receber o milagre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Se tiver força espiritual, algum espírito mal lhe atrapalhando no dinheiro, em casa, contenda, no serviço, alguém que está tendo inveja de você, a inveja vai cair por terra e a sua vida vai começar a melhorar a partir de hoje. Em nome de Jesus. Olhe para mim. No contagem de 3, o diabo é derrubado. Vamos lá. 1, 2, 3. Sai! Você está contente? Vem aqui, vem. Está chorando aqui o tempo todo. Aleluia. Ido, rapaz. O quê? O senhor fazer uma unção. O quê? O senhor fazer uma unção. Para todo mundo? Não sei. Agora no término, né? Mas tem os preparos? Tem tudo. Então tá bom. Outro milagre. Vocês vão ser todos ungidos. Vai ser rápido. Glória a Deus. É melhor. Só tem uma vazia? A gente arruma mais. Puxar a cadeira um pouquinho para cá, se eu ficar aqui. Puxa a cadeira. Puxa a cadeira mais um pouquinho para cá. Graças a Deus, melhorei demais. Tá bom ou não tá, João? Tá bom demais. Graças a Deus. Tá bom demais. Maravilha. Mas para ele vir aqui vai demorar muito. Não, é rapidinho. Rapidinho.
A gente faz a fila. Quem é os irmãos? Esse aqui é o Antônio. E aí quem é? É o Antônio. Ele também, você lembra? Eu ia perguntar, cadê o filho dele? O filho dele não veio. Não veio. Mas Tá ele trabalhando. veio, o meu Tá bom? também está no seguinte. Vem aqui. Eu não estava conhecendo ele, não. Ela tá envelhecendo, tem um cabelo. Aí tem jeito pra casar. Mas tá bom. Eu lembrei do filho dele. Vocês já são amigos? Então vai fazer a unção, né? Mas se vai fazer a unção, tem que ter um louvor com alguém. Você canta também? Faça o que você quiser. Quem é que está lá comigo? Missionário. Olha o Ronaldo. Vai lá, Ronaldo. Som. Foi boa a pregação de hoje? Boa. Piedade, amor, comigo eu fico feliz. Se Deus está comigo, quem será contra mim? Contra mim. Qual uma ovelha que estás perdida, lembras que eu sou o caminho, a verdade, a vida, o caminho, a verdade, a vida. Se Deus está comigo, eu fico feliz. Se Deus está comigo, quem será contra mim? Contra mim. Se Deus está comigo, eu fico feliz. Se Deus está comigo, quem será contra mim? Contra mim. Vai, continua com A minha alma estava longe dos caminhos dos céus. Eu era cego, já transformou minhas trevas em luz, quando estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus.
estendeu as suas mãos para mim. Eu agora me regozijo desde que o aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que Ele estendeu suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, louvemos. Quando estendeu as suas mãos para mim. Vê se tem mais alguém, porque vale a pena pegar essa unção aqui. Viu, irmãos? Obrigado a Deus, em primeiro lugar, depois a vocês, por ter tido fé e ter vindo até aqui. Quem vai satisfeito para casa? Vai. O resto, você tem um dom de reunir, né? Ele tem um dom. Levante assim as mãos. Que a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Quem é que achou eu bem melhor? Abra os braços assim. Quando eu contar 3, você me agarra, que é um abraço. 1, 2, 3, ó. A paz do Senhor. Irmão, não vou embora não, tá? Agora